Olá, meu nome é Márcia Lira e eu estou de volta para a nossa terceira aula sobre o Kanban. É isso mesmo, você que assistiu as duas primeiras aulas, certamente você aprendeu um pouquinho sobre por que a gente tem que pensar de forma diferente, por que a gente tem que começar a trabalhar de forma diferente. Esse mundo VUCA, esse mundo Bunny, que tem uma visão completamente alucinada em termos de velocidade de transformação, porque o mundo vem em constante transformação. Então, se você assistiu as duas primeiras aulas, com certeza você já entendeu que nós precisamos de uma revolução mental e para isso nós precisamos ter o pensamento ágil. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa ferramenta que faz parte de toda uma estrutura dentro do pensamento ágil, que é o Kanban. É isso mesmo. Você já ouviu falar em Kanban? Pois é, o Kanban ele tem um princípio que eu acho super interessante. Ele fala sobre você parar de começar e começar a terminar. Quantos de nós começamos muitas coisas e deixamos de terminar, né? Chegamos ao fim daquilo que nós iniciamos. Algumas vezes a gente, por preguiça ou às vezes por desestímulos, você vai começar um livro, por exemplo, e você não consegue terminar. Por quê? O que te impede de fazer com que a conclusão daquele livro aconteça? Existem alguns processos que podem ser aplicados para te facilitar a chegar até ao término de um processo que você começou até muito bem. Então, o Kanban é muito claro. Pare de começar e comece a terminar. Então, vamos lá, definição de Kanban. Kanban é uma palavra de origem japonesa, ele não é novo, ele começou ali pelos idos dos anos 90, com uma fábrica muito conhecida e que trouxe inovação para muitos processos de gestão, muita inovação para fluxos de trabalho, e naquela época, então, começou a utilização do Kanban, que no japonês quer dizer cartão visual. Então, olha só, nessa primeira imagem você vê o Kanban, que é o cartão visual, que era utilizado nas fábricas que tinham como princípio também a gestão à vista, ou seja, haviam quadros espalhados pelas empresas, onde todo mundo que chegasse naquele lugar, ou que chegue naquele lugar, vai saber o que cada área daquela empresa está fazendo, onde está o fluxo, como está o fluxo de trabalho das equipes, e assim a Toyota implementou aí uma prática de gestão que conhecida também como gestão à vista, que fez com que muitas empresas, muitas indústrias começassem a adquirir um processo produtivo de muito mais sucesso, gerando aí o que o Kanban traz como premissa, que deixou de começar as coisas para começar a terminar tudo aquilo que era feito. Mas também na área de tecnologia, muitos dos nossos colegas que são da área de tecnologia, que trabalham em institutos de desenvolvimento de software, de hardware, enfim, pessoas da área de tecnologia, gostam de usar o quadro Kanban. O quadro Kanban nada mais é do que esse quadro aí da segunda imagem, que mostra o fluxo de trabalho utilizando essas notas adesivas, que nós chamamos de post-it, mas que na verdade são notas adesivas porque post-it é a marca, mas mais conhecido como post-it. Os post-its, né, as notas adesivas, elas têm a facilidade de saírem de um lugar para o outro, então isso gera um movimento dentro do quadro Kanban, que vai mostrar o processo, o fluxo de trabalho acontecendo desde que inicia um processo até o final desse processo. E também foi, depois de muito tempo, David Anderson criou o método Kanban. E ele escreveu um livro a respeito disso. Então, o método Kanban também visa trazer toda essa perspectiva de trabalhar cartões visuais dentro de quadros de uma gestão à vista, para que favoreça e facilite o processo e o fluxo de trabalho das empresas e das equipes. Então, o Kanban realmente é muito utilizado, né? Os quadros Kanban são muito utilizados pela área de tecnologia, utilizando aí esses quadros físicos, mas o Kanban também pode ser usado em qualquer área da vida e, por isso, nós vamos aqui aprender um pouco mais sobre a metodologia e o porquê de usar
o Kanban? Então, nós temos um slide que mostra justamente aí essa função do cérebro. Olha só, de um lado do cérebro, nós temos aí todas as nossas funções racionais, né? Focada aí em números, em lógica, matemática. E o outro lado aí, todo colorido, é onde estão as emoções. Então, o Kanban, ele é um método pragmático para a gestão do fluxo do trabalho do conhecimento. Então, você pode colocar o seu conhecimento dentro de um fluxo de trabalho. Mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês e evidenciar é que o nosso cérebro, ele tem duas esferas, né? Tem uma esfera mais racional, mais focada naquilo que é conceitual, e existe o lado emocional. E nós temos uma forte conexão entre o seu aparelho físico, motor, ele tem uma forte conexão com o cérebro. Então, se você utiliza, por exemplo, escrita, você tem a facilidade de potencializar esse lado do cérebro que tem essas pintas coloridas, porque você está trazendo informações de formas cognitivas. E o lado mais matemático é aquele lado que pensa muito mais a partir das percepções, dos aprendizados de forma mais aprofundada. Então, o nosso cérebro é dividido assim, e o Kanban, ele vai trabalhar o fluxo de trabalho relacionado ao conhecimento. Então, é trabalhar esse lado mais matemático do cérebro, mas explorando a emoção da pessoa, do indivíduo. É assim que vai funcionar. No próximo slide, nós temos também um outro pensamento que é importante nós sabermos sobre o motivo de nós usarmos metodologias como essa. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja, nem sempre é óbvio para uma outra pessoa. Você está com tudo aqui na sua cabeça, mas o outro não consegue entender. E para você está tudo muito claro. Então, o que o método Kanban, o Kanban e as próprias metodologias advindas do Kanban, eles trazem para nós? Você precisa retirar esse estoque de trabalho, né, de tudo que você pensa, das suas ideias, tirar da sua cabeça e representar no mundo físico. Então, por isso, a importância de nós nos comunicarmos visualmente, através de quadros físicos. Existem formas de utilizar também, que vocês vão aprender sobre utilizando essa metodologia sem precisar de quadros físicos, você pode usar integralmente no virtual, né? Mas é importante nós entendermos que o que está aqui dentro, nessa caixinha aqui, que é a nossa cabeça, o nosso cérebro, ninguém acessa. Só você. Então, às vezes, muitos líderes acabam tendo dificuldade de fazer suas equipes entenderem alguma coisa, e existe uma frase que as pessoas usam: olha, precisa desenhar. Sim, precisa desenhar. Nós precisamos deixar claro, nós precisamos tirar o estoque de trabalho que está na nossa cabeça e colocar ali no mundo físico representativamente. E o Kanban, ele te proporciona isso, de mostrar para você aquilo que você já sabe. Olha, eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar banho, eu vou tomar café, daqui a pouco eu preciso sair para a escola, eu preciso sair para o trabalho, o que seja, você já tem aquele fluxo certinho na sua cabeça. Mas quem é que conhece a sua rotina? E se eu dependo da sua rotina, eu preciso saber o que está acontecendo com você. Então, tornar isso visual é a forma que muitos times encontram de saber o que cada integrante de um time está fazendo na sua rotina do seu fluxo de trabalho, tá? Então, é isso que é importante nós entendermos, que o que nós temos conhecimento, que está muito guardado dentro da nossa cabeça, nem sempre fica evidente para as pessoas que estão. Mas isso porque existem formas de aprender. E olha só como é que as pessoas são visuais. Então, quando a gente olha esse quadro comparativo, as pessoas elas vão lembrar mais de coisas que elas ouvem, leem ou veem em percentuais bem distintos. Então, o que eu ouço, eu consigo gravar apenas 10% daquele conteúdo. Então, se eu estou ouvindo aqui alguma aula, um podcast, por exemplo, eu vou lembrar de 10% desse conteúdo. Mas se eu estiver lendo, olha como vai aumentando. Eu estou lendo, eu consigo absorver 20% desse conteúdo. Mas se eu estiver vendo, se estiver à altura da minha vista, eu vou ter 80% de captação de
de conhecimento a partir daquilo, ou seja, eu vou fixar muito mais coisas a partir do que eu vejo, muito mais do que o que eu leio e muito mais do que eu ouço. Então, é importante nós triangularmos muito bem entre questões auditivas, mas também leituras, mas o visual, ele com certeza vai conseguir alcançar muito mais resultado, porque ele vai conversar, ele vai se comunicar muito mais com as pessoas e vai fazer as pessoas lembrarem muito mais daquilo que foi trabalhado. Então, isso é muito importante nós entendermos e por isso nós precisamos desenvolver a habilidade de trabalhar métodos de ordem visual, tá bom? E no próximo slide a gente vai conhecer aí esses nossos queridos post-its, né? Que eles são uma boa forma de trabalhar de tornar esse trabalho mais tácito, mais fácil, né? Porque ele é altamente produtivo quando você sabe utilizar. Tem pessoas que não sabem utilizar o post-it. Por exemplo, você que está aí, você sabia que para usar o post-it você tem que usar uma ideia por post-it? Tem pessoas que escrevem cartas no post-it. Não, a gente precisa colocar uma única ideia. Por quê? Porque quando essas ideias elas estão dispostas, por exemplo, numa parede, eu começo a ler e eu faço o entendimento do que estava sendo proposto ali. Então, você precisa também saber utilizar o post-it. E o post-it é uma forma, sim, de nós usarmos o Kanban. Porém, existem algumas ferramentas de gestão de fluxo que você pode fazer, você pode utilizar também pela internet, ou mesmo sistemas que você baixa para o seu computador ou para o seu celular e que você vai poder acompanhar o seu fluxo de trabalho. Mas é muito livre e é muito de acordo com o perfil da pessoa. Da mesma forma, ainda que não seja um quadro físico, você utilizar um quadro virtual, né, dentro de um site ou dentro de um aplicativo que você tenha, isso também vai fazer com que você fixe visualmente, porque você vê aí que existem como se fossem post-its, mas são post-its virtuais, tá bom? E aí agora a gente vai ver também mais ou menos uma ideia do que é um Kanban na sua totalidade. Olha só o fluxo de trabalho explicado aí dentro de um quadro Kanban, tá? Então, ele passa as ideias, todas as ideias que você tem, você pode colocar nessa primeira coluna. Aí você vai depois priorizar. O que é prioridade, né, naquele campo de ideia, naquela chuva de ideias que você teve. Aí você vai movimentar o post-it. Tem a definição, ou seja, quais são os caminhos, no que isso realmente vai impactar, como que isso vai melhorar a sua atividade, a construção, a aprovação, divulgação, acompanhamento até o final, quando for entregue. Ou seja, todas essas etapas, elas vão movimentar os post-its que iniciaram, ou os post-its ou os cartões que vão começar ali naquela sua chuva de ideias. Então, dessa chuva de ideias vão sair várias ações. Por exemplo, se eu disser que eu vou trabalhar, vou construir vou desenhar um projeto, eu vou escrever um projeto, tá? Então, eu vou colocar lá todas as ideias que eu quero para o projeto. Nesse projeto, eu quero escrever um projeto que seja assim, 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 assado, e a partir daí, o que é prioridade? Qual é o primeiro passo? Então, eu vou começar a trabalhar o que vem em ordem de prioridade. Depois que isso tiver priorizado, eu vou trabalhar a definição de cada uma dessas principais prioridades e aí eu entro na construção. E quando eu entro na construção, aí eu entro no processo em que eu vou colocar ali várias ações que vão sair e que eu vou precisar seguir um fluxo correto, tá? Depois desse fluxo, todo o fluxo passa por um processo de aprovação, divulgação, acompanhamento até a entrega. Então, olha só, aqui vocês já veem mais ou menos o quadro preenchido. Esse é um quadro com foco em time. Um time usa o mesmo quadro. Nesse quadro aí, vocês veem esses pequenos bonequinhos que nós chamamos de avatar. Esse avatar, ele indica quem é a pessoa que está com aquele processo, quem é que está com aquela atividade que está escrita naquele post-it. E essa pessoa, ela vai poder movimentar o post-it até o final do quadro.
tá? Esse é o modelo padrão que é utilizado em qualquer empresa de tecnologia, para que o seu processo, o seu fluxo seja cumprido, né? Aí você vê que isso é um trabalho muito árduo, mas nós precisamos conhecer o mais simples. Porque o que eu quero que você que está assistindo essa aula entenda é que nós podemos ter um quadro Kanban apenas com 3 colunas, ou 4, mas com 3 colunas. O que, que eu tenho para fazer, o que, que está em processo e o que eu consegui fazer. Aí você vê aí a movimentação. Eu comecei, e aí lembra do que o Kanban traz aqui para a gente? Pare só de começar, comece a terminar. Então, é como eu vou fazer? Vou pegar aqui o exemplo que eu dei da leitura de um livro. Então, se eu vou ler o livro, eu sei que eu vou ter o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, quantos capítulos tiver. Isso aí vai entrar aí no meu a fazer. Eu tenho que ler o capítulo 1, ler o capítulo 2, ler o capítulo 3, e aí, à medida que eu for, estou lendo o capítulo 1, vai ali para processo, né? Capítulo 2. Só que você pode colocar várias outras atividades. Enquanto você está lendo o capítulo 2, você pode incluir uma outra atividade que é escrever um resumo do capítulo 1. Aí você passa, quando você começar a escrever esse processo de fazer um resumo do capítulo 1, você passa para o em processo, você pode começar a ler o capítulo 2 simultaneamente ao resumo do capítulo 1, e assim você vai fazer até o final. Vocês não têm ideia do prazer que é chegar ao final de um Kanban. Você poder celebrar. E sempre que chegar ao final de um Kanban, celebre, celebre muito. Você fez um pessoal, um Kanban pessoal, e você conseguiu cumprir a meta de ler um livro e resumi-lo, quando chegar lá no final, permita-se ir para uma pizzaria e comer uma boa pizza. Mas celebre, mostre o quanto foi prazeroso para você começar algo e terminar, porque isso daí traz uma informação para o nosso cérebro que libera aquelas informações que são valiosas, que vão deixando o nosso corpo ficar mais alegre, mais leve, mais descontraído, e com certeza isso faz bem também para a nossa saúde mental. Então é muito importante você identificar. Um outro ponto que é muito legal, gente, é nós entendermos que dentro de um Kanban, você pode encontrar durante o processo onde é que está o entrave. Por que eu não estou conseguindo sair daqui do processo, do fazendo? Por que eu não consigo avançar? Tem algo acontecendo. Mas agora, na nossa próxima aula, você vai aprender sobre como fazer, colocar em prática isso utilizando uma ferramenta digital. Então é muito simples, você pode fazer para qualquer objetivo e eu vou ensinar você e eu espero que você fique aqui até a próxima aula.